Graça e paz, amado. Olha, eu estou com uma mensagem aqui para você, para o seu coração. Olha que mensagem legal, viu? Veja só, em Jeremias capítulo 12. Se não vencer as menores tarefas da vida, como você vai vencer as maiores tarefas da vida? Você sabia que tem muitos casamentos hoje que estão se relacionando entre a faixa de 3 anos a 8 anos. Nesse período, os casamentos eles se quebram. Por quê? Porque se não vencer as menores tarefas da vida, quando chega às maiores, o casamento não suporta. Ele rompe. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 12, antes de começar a leitura, eu quero dizer para você que Jeremias ele estava diante de Deus e disse assim: Senhor, por que o ímpio cresce? Por que o ímpio prospera o seu caminho? Porque quando planta, brota, a raiz cresce, dão fruto, tem alegria, tem paz. Por que, Deus? Se o ímpio não te serve, não te adora, não te busca. Por que, Deus? Então Jeremias estava se queixando diante de Deus. Aí Deus chega para Jeremias assim, Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Então veja que Deus faz uma escala de obstáculo para Jeremias, dizendo da seguinte forma: Jeremias, se as pequenas coisas você não está conseguindo resolver, vencer, quando chegar às maiores, você vai ficar sem resolver nada. E é verdade. Isso acontece nos casamentos hoje. Se nas pequenas coisas que acontecem no casamento não consegue resolver, imagine quando chegar às piores. Então aqui eu quero dar dois exemplos da seguinte forma. A primeira escala das pequenas coisas, só para a gente ter uma noção. Imagine duas irmãs que estudam numa escola e uma consegue ter boas notas, a outra não. A que consegue ter boas notas, às vezes, faz uma brincadeirinha chata com a outra. A outra, por não conseguir notas boas, torna-se chateada e fica chateada com a irmãzinha. Então, essa briguinha entre as irmãs em casa, porque uma consegue tirar nota boa e a outra não, se você tem esse pequeno problema em casa e não consegue resolver, como pai ou como mãe, imagine quando chegar algo pior. É o que Deus está dizendo para Jeremias: olha, se você vai correndo, a pé com alguém, ou melhor, andando a pé com alguém, e você está se cansando, imagine quando chegar uma tarefa mais difícil. Aí ele assemelha o que? Um cavalo correndo. O cavalo tem 4 patas. O homem está sem 2 pernas. O cavalo foi feito para correr. Então o homem não vai ganhar de um cavalo de forma alguma. Entendeu? Aí Deus faz essa comparação, Deus coloca essa escala de comparação. Então a primeira escala que eu falei para você foi das irmãzinhas. Se aquele probleminha ali você não conseguir resolver, vai piorar cada vez mais. Aí vamos para a segunda escala de obstáculo. A segunda escala Deus fala de o quê? De um cavalo. Aí eu fiquei pensando aqui, uma criança, mais ou menos na sua idade de 5 a 8 anos, ou 10 anos, mexendo na cozinha, na torneira, e ela foi fechar a torneira e não conseguiu. E a torneira ficou vazando. A criança ficou irritada com aquele vazamentozinho pingando e meteu a mão com força para arrochar. E quando ela faz isso, a torneira rompe, quebra, e a água jorra por toda a cozinha. Aquela criança entra em desespero, grita, chora e faz um barulho imenso dentro de casa, porque aquela torneira estourou e está molhando toda a cozinha. Aí o pai vai até o local e fecha o registro, e aí tudo se acalma. Então veja só, a criança não foi preparada para enfrentar esse tipo de problema. Isso está sendo pela primeira vez na vida dela. É algo impossível ela corrigir, porque ela não sabe nem por onde corrigir. Porque o cano quebrou. E aí, como está na parede,
Fica difícil. Então, esse é um tipo de barreira que Deus o coloca diante de Jeremias, dizendo, olha Jeremias, se tu a pé cansa com alguém, imagina quando esse alguém vier a cavalo. Aqui tu não vai conseguir mesmo. Então Deus está aconselhando a Jeremias a ter paciência para justamente enfrentar as tarefas futuras que são difíceis para cada um de nós. Se você não consegue resolver o problema que tem de relacionamento com um parente na tua casa, na tua família, um parente qualquer lá, que acha melhor em tudo, se você não consegue resolver aquele probleminha ali, imagine quando vier um maior, um mais difícil. Se você não consegue enfrentar os defeitos do teu carro, que aqui e acolá tem um defeito, furou um pneu, faltou gasolina, o carro não quer pegar, a bateria descarregou. Se tu não consegue resolver os problemas do teu carro, que é coisa besta, simples, imagine quando vier um problema maior. A tua casa, se tu não consegue resolver um telhado, uma cerâmica quebrada, um reboco, uma infiltração num local, torneira quebrada, o vaso vazando, entendeu? Então a lâmpada dando problema o tempo todo, na enfiação. Então se você não conseguir resolver esses pequenos problemas, quando vier o maior, você não vai conseguir resolver. É o que Deus está dizendo para Jeremias. Imagina aquele vizinho que coloca um som alto quase toda noite. Na hora que você vai orar, na hora que você vai ler a palavra, na hora que você vai assistir um filme, na hora que você vai ouvir um louvor, aí ele coloca um som alto que atrapalha tudo ali e você não consegue se concentrar. Então se você não conseguir resolver esse problema aí, como não sei, imagine quando vier os maiores problemas. Então imagine você, num ambiente de trabalho, tem um fofoqueiro que te entrega toda vez que você chega no trabalho. Fala mal de você. Fala mal da tua vida. Então se você não resolver esse problema do fofoqueiro na tua vida, quando chegar o problema maior, você não vai conseguir resolver. Então Deus estava conversando com Jeremias. Tem gente que está atolado, igreja, com tanto remédio que compra todo mês, que recebe aquela aposentadoria, aquele salário, e não consegue sobreviver, porque o valor que recebe está gastando em medicamento. Aí se preocupa com a água, com a luz, e por aí vai. Talvez aluguel, entendeu? Então, se não conseguir resolver esses pequenos problemas, quando chegar o maior, vai ser pior. E você sabe que o maior, quando vem, é diferente. Não é a mesma coisa. Então, veja só. Havia um problema lá em Israel, de um Golias, que ficava afrontando o povo de Israel o tempo todo, no período do rei Saul. E Davi estava indo naquele ambiente lá, e soube desse problema do rei, ou do gigante que estava afrontando o povo de Israel. Conversando com Saul, ele disse, olha, eu vou lá enfrentar esse camarada aí. Saul, vai lá, vai embora. Eu até gostei que você fosse, vá. Aí ele disse, olha, eu quero dizer a você, Saul, dizer assim, se eu lutei com um leão e matei, lutei com um urso e matei, imagine esse gigante. O que é que Deus está dizendo para você e para mim nesta mensagem? Se você não conseguir as pequenas coisas, se você não conseguir vencer as maiores, você não vai. Porque o gigante era grande, muito maior do que Davi, tinha um capacete na cabeça, tinha uma cobertura no seu corpo, tinha uma espada grande. Então aquele gigante tinha de tudo para dividir Davi em vários pedaços. Mas Davi mesmo assim, ele teve a coragem de lutar com o gigante. Por quê? Porque ele teve a coragem de lutar antes com o leão, com o urso. Então Davi foi preparado, ele venceu a tarefa do dia a dia. Então eu imagino que Davi foi preparado bem antes do leão e do urso, subindo e descendo montanhas atrás de animal que se perdeu, ele foi procurar. Eu imagino isso. Davi carregando alguma coisa. Então, Davi se preparou fisicamente no ambiente onde ele vivia com os animais do pai dele. Então, tem certas coisas que Deus ele prepara a pessoa para enfrentar as barreiras mais difíceis que tem pela frente. Deus está dizendo para Jeremias,
Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, imagine como poderás competir com os que vão a cavalo. Isso é só no versículo 1, Deus está colocando 2 obstáculos. Ainda tem mais 2 abaixo. São 4 obstáculos ao mesmo tempo. E aí continua dizendo o seguinte: se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão ou na enchente do Jordão? Depende da Bíblia, tá bom? Tem Bíblia que tem enchente, tem Bíblia que tem floresta. Então Deus faz outra comparação. Diz, olha, se tu está no teu ambiente de trabalho, na tua terra, e tu não consegue ter segurança, tu não consegue viver em paz, imagina quando tu estiver na terra alheia, quando tu estiver na terra do inimigo, quando tu estiver andando pela rua esquisita. Então Deus está dizendo aqui, olha, Jeremias, você precisa se preparar. Você precisa ter experiência. Então, se você não vencer as menores tarefas da vida, como você vai vencer as maiores? Deus estava perguntando isso a ele. Não é que Deus não sabia, Deus estava perguntando a ele. Deus estava perguntando a Jeremias, como é que você vai vencer? Deus estava esperando a resposta daquele homem. Entendeu? Então, tem muitas coisas, às vezes, que a gente tem que aprender a vencer as pequenas tarefas da nossa vida para poder superar as maiores. Aí vem a questão aqui do finalzinho, né? Quando diz assim, se tu está em terra de paz e não consegue ter segurança, imagine quando estiver na terra do Jordão, na enchente do Jordão. Aí eu fui olhar, na enchente do Jordão, ou floresta do Jordão, o que Deus está querendo dizer, o que é que tem lá? Aí eu fui pesquisar. Na floresta do Jordão, no Rio Jordão, nas suas laterais, da sua borda do rio, as plantas elas crescem lá em abundância, certo? Dos 2 lados do rio. E o que acontece? Os leões e as feras do campo se escondem nesses matos, nessas plantas, e fica camuflado ali dentro. Qualquer animal que descer para tomar água, porque é um lugar sem água, o ambiente, aí o que acontece? Eles atacam e pegam. Então, o que acontece? Deus está dizendo assim, olha, a tua terra é terra de paz. Se tu for passar pelo Rio Jordão, é terra de inimigo. Lá vai ter leão escondido no mato. Vai ter as feras do campo, selvagem. Quando tu tentar entrar ali no Jordão, ou descendo ou subindo, tu vai ser devorado. Vão te devorar por completo. É o que Deus estava dizendo para Jeremias. E muitas das vezes Deus está nos preparando. Olha que Deus ele se posiciona de uma forma para treinar Jeremias, para ensinar a ele que se deve ter paciência para poder enfrentar e vencer as barreiras da vida. Se não vencer as menores tarefas da vida, como é que você vai vencer as maiores? Então Davi, ele para lutar com o gigante, ele o quê? Lutou antes com o urso e com um leão. Aí agora vem lá, vamos lá. José, Deus está precisando de um homem para tomar conta do Egito, porque viria 7 anos de seca. Então qual é a pessoa adequada para aquele ambiente ali? Que tivesse já passado por seca, que já sobreviveu na seca, que resistiu na seca. E quem era a criatura? José. Ou seus irmãos, ou seu pai, é qualquer um daqueles. Porque toda aquela família ali já estava passando por esse tipo de vida, de terra seca, terra sem água, sem comida, sem alimento. Então já está acostumado. Um nativo que mora dentro de uma mata, que vive da pesca, vive da caça, ele está acostumado a passar dia de fome, não comer nada. Então ele sobrevive na maior simplicidade. Já uma pessoa que mora na região metropolitana, que tem alimento todos os dias, quando se bater uma fome um dia qualquer, uma falta de alimento, eles vão morrer tudo de fome, porque não estão preparados. Está entendendo? Quem está mais preparado? Uma pessoa que mora dentro de um beco perigoso, dentro de um lugarejo, entre aspas, uma favela. Entendeu? Por quê? Essa pessoa que mora naquele ambiente ali, ela já conhece todas as artimanhas. Ela conhece o que é uma curva, o que é uma esquina ali dentro. Ela sabe onde tem A e B, C, D escondido.
Então ela consegue simplesmente entrar e sair na maior simplicidade. Por quê? Porque é o ambiente dela. Ela já está preparada. Aí você pega uma pessoa da região metropolitana, que nunca foi para esses ambientes, que sempre andou em shopping, em praia. Aí leva uma pessoa dessa para um ambiente desse aí, e ela morre no outro dia. Ou melhor, no mesmo dia. Porque não está preparada. Então, José foi para o Egito porque Deus o permitiu. Porque Deus sabia que aquele homem lá no Egito iria superar a fome. Ia levar aquele povo a persistir. Entendeu? Então José era um homem ideal para aquilo. Então Deus não leva ninguém que não tenha capacidade. Gideão era um corajoso. O povo estava tomando todos os alimentos da terra. E o povo de Deus estava se escondido. Aí Gideão pega, sai e vai malhar o alimento lá no largar. Estava lá, ele malhando lá, o anjo se aproxima e faz: meu irmão, tu é corajoso demais. O anjo diz para ele: tu é corajoso, cara. Foi por isso que Deus te escolheu. Porque tu sabes que os inimigos estão aqui, ó, ao redor. E estão pegando a comida de vocês. E tu teve a coragem de sair para trabalhar. Para preparar o trigo. Tu é corajoso. Deus é contigo. Então, veja só. Gideão, para enfrentar os inimigos, ele primeiro se mostrou, apresentou a coragem que ele tinha. E através dessa coragem, Deus pegou, trouxe pessoas, somou com ele 300 pessoas, e com essas 300 pessoas foi lutar com instrumento musical. Que loucura! Mas por quê? Porque o que Deus estava querendo ali não era arma, entendeu? Não era uma flecha. Deus não estava querendo dar nenhum instrumento a ele desse porte, desse nível. O que Deus estava querendo ali era coragem. Tu tem coragem? Tenho. Não importa o que você tenha, vamos. Foi o que Deus fez com Gideão. Foi a coragem daquele homem. Então, muitas das vezes nós não temos a coragem, certo? Quando adquire a coragem, é que Deus leva para os lugares certos. Então, Deus primeiro ele prepara a pessoa, ele capacita, tá certo? Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, se as coisas terrenas aqui, lá em João capítulo 3, se as coisas terrenas aqui, tu não conhece, não assimila, imagina as lá de cima. Se tu não entende as coisas terrenas aqui, imagina as lá de cima, se eu tiver de falar. Então Jesus estava dizendo: olha, se você não vence essas pequenas tarefas aqui, imagine quando vier as outras, que você não conhece, que são piores. Então eu quero dizer para você que, se você não vencer as menores tarefas da vida, certo? As maiores você não vai conseguir vencer. E Deus está para instruir, ensinar, levantar, dar coragem, dar força para você vencer as pequenas tarefas da vida. Para justamente você enfrentar as maiores. Para terminar, o casal casou e passou a ter filhos, nasceu gêmeos, e do nada a mulher fica desempregada. Tempo depois, um ano depois, o marido fica desempregado. Você acha que esse casal, que não passou por nenhuma dificuldade na vida, tinha emprego os dois, agora tem 2 filhos, você acha que ele vai sobreviver essa tempestade que ele nunca passado na vida? Muitas das vezes Deus permite a gente ficar desempregado antes para poder aprender a conviver com a dificuldade. O desemprego na vida de alguém não é o fim, não é o desprezo de Deus na sua vida, não. Muitas das vezes nós passamos por dificuldade na nossa vida porque Deus precisa ensinar a sobreviver. Deus precisa ensinar a vencer os obstáculos da vida. Abraão
teve, a maior parte da sua vida, falta de alimento. A gente vai ver essa história dele aí, várias vezes ele entrando na casa dos reis para buscar alimento, ou melhor, ganhar alimento. A gente vai encontrar também o filho dele, o Isaac, com falta de alimento. E encontrar também o Jacó com falta de alimento. E finaliza com José com falta de alimento também. Então são pequenas tarefas da nossa vida, certo? Esses obstáculos que Deus permite que passamos para poder adquirir experiência de vida. O mundo não conhecia a pandemia, o Covid-19, não conhecia. Mas quando veio, causou um desespero geral em todas as pessoas. Todas as pessoas tiveram um problema seríssimo em todos os países, porque ninguém estava sabendo lidar com aquilo. Mas como já passou a pandemia, os países estão preparados agora. O povo está mais preparado. Por isso que o fator que Deus ensinou a Jeremias é ter paciência. Se você não vencer as menores tarefas da vida, como você vai vencer as maiores? Deus fez questão de indagar a Jeremias, dizendo: Jeremias, se você não vencer esses pequenos problemas desse povo de Jerusalém, que me abandonaram, me esqueceram, trocaram a mim, tiraram a manancial de água viva e trocaram por deuses, me abandonaram, os profetas não profetizam mais por mim, mas agora por Baal. Os pastores agora esqueceram de mim, os sacerdotes também, os levitas. Aqueles homens da lei esqueceram a lei. Jeremias, se você não superar isso, como você vai vencer as maiores? O grande conselheiro Deus estava aconselhando este homem chamado Jeremias. Que Deus, nesse dia de hoje, venha aconselhar você. Você exatamente. Lhe dá bons conselhos. Porque se ele não der, ninguém dá bons conselhos. Então, que o Espírito Santo possa lhe dar conselho nas suas tarefas e levantar você. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. E que faça resplandecer o rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus. Amém.